Olá pessoal, mais um videozinho aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho agora. Já vimos segmentos, já vimos essa parte de ângulos, vamos trabalhar um pouquinho agora com triângulos. Triângulos vai ser um assunto extenso. Vamos começar vendo definições, algumas regrinhas básicas, tipos de triângulos e pontos notáveis de um triângulo. Tudo isso ainda nessa semana. Sei que o vídeo está um pouquinho atrasado, mas vai ser bem proveitoso para vocês. Ok? Vamos avançar aqui. Como eu disse, né, introdução sobre triângulos e seus pontos notáveis. Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em duas partes, mas vou postar para vocês e aí vamos ver o que o YouTube vai permitir. Até mais. Acompanhem. Bom, pessoal, com relação a triângulos, vamos ver aqui uma coisinha, ó. A definição, eu acho que é bem trivial para vocês, é a união de três segmentos cujas extremidades são três pontos não colineares. Porque se forem colineares, não vai formar um triângulo. E aí temos no primeiro exemplo aqui o triângulo ABC, certo? E aí, pessoal, olha só. Vamos começar aqui. Vendo aí, ele chama-se perímetro de um triângulo. É algo aí importante. É a gente entender o que é que vem a ser o perímetro de um triângulo. Certo? O perímetro de um triângulo vai ser o quê? É a soma de seus lados. Não só de um triângulo, como também o perímetro de qualquer figura plana. É a soma dos lados dessa figura. Bom, pessoal, vamos usar como notação 2P. Vai ser isso aqui, ó, 2P, para perímetro. Professor, por que 2P? Vou explicar a vocês. Porque também vai ser necessário, uma vez ou outra, a gente trabalhar com semiperímetro. E aí, neste caso, o semiperímetro vai ser o quê? Vai ser o P, tá certo? Então, 2P para indicar perímetro e P para indicar semiperímetro, tá certo? Isso é essa notação para facilitar um pouquinho o nosso entendimento. Definição. Os pontos comuns aos interiores dos ângulos BAC, ACB e BACB. Pronto. Como é um triângulo, vai ter o quê? Três ângulos. O ângulo BAC, ABC e ACB. Tá ok? Bom, pessoal, vamos avançar. Aqui é coisinha simples, tá certo? Com relação ao material de vocês. Definição ainda, certo? Ó, num triângulo, o lado oposto a um ângulo é o lado em que une os vértices. Então, se eu me referir aqui, ó, ao lado oposto ao ângulo ABC. Tem aqui o ângulo A, B, C. Eu estou me referindo ao ângulo que está no vértice B. É esse ângulo aqui, ó. Quando eu me referir ao lado oposto a esse ângulo, o lado vai ser o quê? O lado A até o C. Esse aqui vai ser o lado oposto. Olha só aqui, ó. Pronto. Esse aí vai ser o lado oposto ao ângulo ABC. Pessoal, uma coisa que vai ser necessário é a gente entender o que é que vem a ser o ângulo externo de um triângulo. É aquele ângulo adjacente e suplementar a um de seus ângulos internos. Por exemplo, aqui, ó, se eu prolongar este lado, esse ângulo aqui vai ser o ângulo externo. Se eu prolongar este lado aqui, ó, o lado AC, se eu prolongar aqui ele, ó, olha eu prolongando aqui ele. Prolonguei aqui, ó. O ângulo externo vai ser esse ângulo aqui, ó. Esse aqui vai ser o ângulo externo. Se eu prolongar este lado aqui, ó, ficou tão retinho não como o outro, mas o meu ângulo externo vai ser esse aqui, ó. Sempre vai ser o ângulo que vai formar 180 graus com o ângulo interno. Lembrando que o ângulo interno são esses ângulos que estão dentro do triângulo, tá ok? São definições simples, tá certo, pessoal? Mas é bom comentar com vocês. Bom, um triângulo, ele pode se classificar
quanto ao tamanho de seus lados. Olha só. Classificação dos triângulos. Vamos ver várias classificações. Dentre elas, a primeira que vai ser quanto aos lados. Aqui, pessoal, é decoreba mesmo, tá certo? Olha só, quanto aos lados. Se eu tenho 3 lados iguais, então o triângulo ele vai ser um triângulo equilátero. Tá certo? Ó, equilátero é quando tem 3 lados iguais. E aí vem o isósceles. Eu estou indo aqui um pouquinho rápido, porque são coisas bem simples, tá certo? Ó, o isósceles, no triângulo isósceles, eu tenho o quê? 2 lados iguais, tá certo? Ó, os que têm 2 lados congruentes iguais, tá certo? Então, se tiver 2 lados iguais, ele vai ser um triângulo isósceles. E escaleno é quando não tem nenhum lado igual ao outro. Todos os 3 são diferentes. Então, temos equilátero, isósceles e escaleno. Quanto aos ângulos, pessoal, olha só. Em relação aos ângulos, também podemos classificá-los aqui, tá certo? Ó, primeiro foi em relação aos lados. Depois, em relação aos ângulos. Quanto aos ângulos. Quando um de seus ângulos ele é reto, ou seja, mede 90 graus, e aí, pessoal, eu quero muita atenção para esse triângulo aqui, ó, triângulo retângulo. Ele vai aparecer muito em nossos estudos. Não só aqui em geometria euclidiana, como também em outros assuntos, tá certo? Geometria analítica vai aparecer muito. É quando eu tenho um ângulo reto, tá certo? Um ângulo medindo 90 graus, ó. Ao dizer que ele é um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, em especial, eu vou ter um nome para os seus lados. Um nome carinhoso, especial. Por exemplo, o ângulo oposto ao ângulo reto, ou o maior lado do triângulo, ele vai ser chamado de hipotenusa. Tá certo? Vai ser o nome dado ao maior ângulo do triângulo retângulo, ou o lado oposto ao ângulo reto. E os lados que não são hipotenusa vão ser chamados de cateto. Tá certo? Ó. Lá na frente vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Tiago Pardo vai trabalhar um pouquinho em relação a isso quando estiver trabalhando com trigonometria, se ele já não estiver trabalhando. E aí nós temos também obtusângulo. Obtusângulo é quando pelo menos um dos ângulos é maior do que 90 graus. E aí fica fácil de perceber, né? Por quê? Lembrar que isso aqui, ó, vai ser o ângulo reto, não é isso? Lembram? Qualquer ângulo maior do que 90 graus vai ser um ângulo obtuso. Então, se tiver um ângulo maior do que 90 graus, eu digo que ele é um obtusângulo, é um triângulo obtusângulo. E se todos forem menor do que 90, vai ser chamado de triângulo acutângulo, quando todos são menores do que 90 graus. Tá ok? Então, percebam que esse ângulo de 90 graus ele vai ser bem importante. Tem um ângulo de 90 graus, retângulo. Maior que 90, pelo menos um, né? Só um, obtusângulo. Todos menores que 90 vai ser um triângulo acutângulo. E aí, pessoal, vamos ter também aí alguns elementos notáveis que vamos trabalhar já já com GeoGebra em relação a isso aí. Olha só. A mediana. O que é que vem a ser a mediana? A mediana de um triângulo vai ser o segmento de reta de um vértice, olha, até o ponto médio do seu lado oposto. Então, essa distância aqui, ó, de A até o ponto médio do seu lado oposto, isso aqui é o que eu chamo de mediana. Isso aqui vai ser a mediana. Só tem essa? Não. Olha só, se eu pegar aqui um ponto médio entre A e C, eu vou formar uma outra mediana. Se eu pegar aqui um ponto médio, AB, e em relação ao vértice C, eu vou ter uma outra mediana. Então, ao todo, eu tenho 3 medianas em um triângulo, tá certo? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá ok? Bom, a bissetriz de um triângulo é o segmento da bissetriz de um ângulo interior, em que
tem as extremidades do vértice desse ângulo e um ponto de encontro com o lado oposto. Tá certo? A bissetriz vai ser o quê? É quando eu passo aqui um segmento, só que agora esse segmento, ele divide o ângulo ao meio. Olha só aqui, ó. Ele divide o ângulo ao meio. Quando divide o ângulo ao meio, aí eu tenho o quê? As bissetrizes. A altura de um triângulo. Eu vou ter 3 alturas. Uma altura em relação a cada lado. Em relação ao lado BC, essa aqui vai ser a minha altura, olha só. É quando eu passo aqui um segmento perpendicular ao lado oposto. Tá certo? Olha só. Isso aí eu chamo de altura. E a mediatriz, pessoal, é isso aqui, ó. Vai ser essa reta perpendicular ao lado oposto no ponto médio. Quando eu passo a mediatriz, eu passo aqui essa reta, ó, exatamente no ponto médio, formando o que aqui? 90 graus. Isso aí é o que eu chamo de mediatriz. Bom, aí tem algumas questõezinhas, que aí eu vou querer que vocês respondam. Já tem aí o gabarito e a explicação. Vai ficar aí a cargo de vocês. Vamos agora detalhar um pouquinho mais sobre os pontos notáveis de um triângulo.